Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Nós adentramos ao teu lar com muita alegria para te transmitir uma mensagem aqui, olha, da palavra de Deus. Está aqui do meu lado o presbítero Eduardo. É um prazer, Eduardo. Prazer meu. Programa para trazer a mensagem hoje para você que está nos ouvindo. Eduardo, o que é o tema da mensagem que Deus colocou no teu coração para hoje? Hoje nós vamos falar da separação de Deus e do homem, né? Que o homem se separou do Senhor. Sim. E da reconciliação feita por Cristo Jesus. Amém. Fica conosco. O nosso Deus vai falar com você agora no programa O Viver é Cristo. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor
Olá, amigos da TV Ativa, telespectadores do programa O Viver é Cristo. É com muito prazer que nós adentramos na tua casa no dia de hoje para trazer a mensagem do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar a mensagem desse dia lendo um versículo, acredito que seja um dos versículos mais conhecidos da Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E ele diz assim, essa passagem: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma leitura, eu convido você, se você tiver a sua Bíblia, para me acompanhar no mesmo livro de João, no capítulo 10, versículo também 10, ele diz o seguinte: o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor Jesus, ele falando aqui, nós ficaremos nesse dia com a segunda parte do versículo 10, do capítulo 10 do livro de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus, ela nos relata que nós fomos feitos, nós fomos criados, todos os seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E Deus ele criou o homem e colocou ali no jardim, para que cuidasse daquele jardim. Porém, o homem, em sua desobediência, ele se afastou do Senhor. O homem, em sua desobediência, ele se separou de Deus, né? Criando assim, entre Deus, entre a humanidade e Deus, um grande abismo, uma grande distância, né? Através da sua desobediência. E é sobre essa separação que nós vamos tratar no dia de hoje. O primeiro versículo que nós lemos, ele diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo versículo, o Senhor Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, se você puder me acompanhar, se você tem a sua Bíblia, que ele diz que todos pecaram. A palavra de Deus ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Aquele pecado que foi ali cometido por Adão, ali no jardim, ele passou a toda a humanidade. E nós somos herdeiros desse pecado. E nós estamos separados de Deus, né? Através do pecado de Adão, nós herdamos esse pecado. E por esse motivo estamos separados de Deus. E nós temos ali a confirmação no livro de Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, que ele diz, Romanos 6 e 23, ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único motivo que nós nos adentramos ao seu lar nesse dia, que nós nos prontificamos a estar pregando a palavra de Deus, é que nós confiamos num Senhor que ressuscitou por amor de cada um de nós. Ele foi levado a uma cruz, morreu crucificado, mas ao terceiro dia ele se levantou do seu túmulo, ele ressuscitou e por esse motivo ele pode nos dar vida. O seu pecado, o meu pecado, ele faz grande separação entre nós e o Senhor Deus. E é isso que aqui em Romanos ele confirma: o salário do pecado, o pagamento pelo nosso pecado, aquilo que nós merecemos pelo nosso pecado, é a morte. O nosso pecado, ele traz separação, ele nos deixa longe do Senhor. E o que nós merecemos pelos nossos atos, pelos nossos pecados, é a morte. Porém, o Senhor, em sua infinita bondade, ele encontrou um meio de nos reaproximar dele. Ele encontrou um meio de reatar os laços com o ser humano, o ser que ele criou para a sua honra e para a glória. E ele entregou o seu próprio Filho naquela cruz por amor a mim e a você. E nós continuamos, e nós sabemos que não temos nada que nós podemos fazer de nós mesmos para que pudéssemos reaver esse concerto, que nós pudéssemos reaver essa comunhão com o Senhor.
Foi necessário que o Senhor Jesus Cristo deixasse o seu lar na glória, deixasse o seu lar ali, o seu trono, viesse até esse mundo, nascesse de uma mulher, de uma virgem, crescesse, fizesse cumprisse tudo aquilo que o Senhor tinha planejado, morresse numa cruz, por amor a mim e por amor a você. Não há nada que eu possa fazer, não há outro nome que nós possamos clamar, que nós possamos rogar, que seja capaz de remir os nossos pecados. Nós lemos isso no livro de Romanos, no capítulo 5 e versículo 8. Livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por amor aos pecadores. Não por Cristo, o Senhor Deus, ele detesta o pecado. Ele repudia o pecado, mas ele ama o pecador. A palavra dele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não estávamos santificados, nós estávamos longe de Deus, separados. Um grande abismo. E o que faz essa ligação do ser humano com Deus é a cruz de Cristo Jesus. É o Senhor Jesus ressurreto. E hoje assentado ao lado do Pai, como advogado, intercedendo por mim e por você. É somente através dele que nós podemos chegar ao trono de Deus, que nós podemos chegar diante do Pai e ter os nossos pecados remidos mediante o sangue derramado naquela cruz. Continuando a nossa leitura, vamos para 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado em espírito. Nós não pregamos a um Deus morto, nós não pregamos a um Deus que não fala, um Deus que não ouve, mas nós pregamos um Deus, um Senhor que foi crucificado, mas um Senhor que está vivo. A palavra dele nos confirma. Cristo morreu uma única vez. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o último, foi o único sacrifício suficiente para remir os meus pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. A Bíblia ela deixa bem clara que o Senhor Jesus ele morreu para conduzir a mim e a você a Deus. No primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 3 de João, versículo 16, o escritor sagrado ele diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Não há ali uma palavra que expresse o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Não há como medir, não tem como ser mensurado esse amor. Não haveria como nós medirmos, como nós comparar o amor de Deus com qualquer outra coisa. Então ele diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira. Imagine você, meu amigo ouvinte. O Senhor Deus, um Pai amoroso para conosco, misericordioso, entregar o seu único filho para que ele morresse numa cruz. O Pai vê todo o sofrimento do filho para que eu e você estivéssemos hoje a oportunidade de voltar a Ele. Tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos a Ele, livrando a nossa alma do inferno, livrando a nossa alma da perdição eterna e garantindo um lugar ali nos céus de luz. Foi por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo ele padeceu, ele suportou todo aquele sofrimento. Não foi para que eu e você, para que nós vivêssemos arregaladamente nesse mundo. Se porventura nós tivermos essa oportunidade, amém, graças a Deus. Mas o mais importante, o foco central da Bíblia, da palavra de Deus, é para que nossas almas fossem salvas da perdição eterna. Para que nós tivéssemos o poder de escolher para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Eu pergunto a você nesse dia, aonde você passará a sua eternidade? Quando a morte vier te buscar,
né? Quando a morte vier me buscar, aonde nós passaremos a nossa eternidade? Nós temos duas escolhas para fazer. Ou nós deixamos a palavra de Deus de lado, deixamos ela esquecida e vivemos para nós mesmos, né? Os cuidados do mundo. Vivemos para nós mesmos. E vamos caminhando a passos largos para a perdição eterna. Ou nós nos apegamos a Cristo, nós reconhecemos a Cristo como Salvador, como único mediador entre Deus e o homem, né? O único que faz a ligação entre Deus e o homem. E nós temos um lugar garantido na glória com Deus. Temos o nosso nome colocado no livro da vida. E o versículo que nós vamos ler, o último trecho, no livro de 1 Timóteo, versículos 2, perdão, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A Bíblia é clara, só há um Deus. Há um só Deus. Também há só um mediador. Há só um nome que pode nos livrar da perdição eterna, da nossa condição de perdidos, né? Que pode remir o nosso pecado, que é Cristo Jesus. Não há outro nome que tenha poder para remir a mim e a você. Não há outro Deus que busque a nós como esse Deus, o Deus vivo. Não há outro Senhor, não há ninguém que tenha morrido, que tenha validade para Deus, para remir os meus pecados. E o versículo 6 ele diz assim, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele deixa claro também, o Senhor Jesus, Ele próprio se deu, Ele quis cumprir aquilo que o Pai tinha planejado. Ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Ele sofreu, Ele sabia o que Ele ia passar. Mas Ele por amor, ele não foi obrigado. Ele se deu espontaneamente. Ele se entregou, ele sabia o quão importante era para o Pai, para o Deus Pai, resgatar a humanidade da perdição. E ele então se entrega para que eu e você tivéssemos essa oportunidade. E o final do versículo diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje você está tendo a oportunidade, nós testemunhamos de um Deus vivo, de um Deus misericordioso, que tem cuidado de nós, que tem suprido a nossa vida em todos os aspectos. Se nós temos vivido, se nós temos um sol sobre nossas cabeças, se nós temos ar para respirarmos, se nós temos alimentos em nossa mesa, é o Senhor Deus que nos provê. Lógico que as dificuldades elas vêm. Temos dificuldades, passamos por momentos dificultosos, passamos por momentos difíceis, mas a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. A nossa esperança é que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa morada eterna ela é no céu com Cristo Jesus. Eu quero deixar você nesse dia a oportunidade, o convite de se entregar a Cristo Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E assim colocar seu nome no livro da vida e ter a certeza do lugar que passará a sua eternidade. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, nós não sabemos o tempo que nos resta. Nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos se nós vamos amanhecer com vida, se nós vamos dormir ainda a noite de hoje. Mas a certeza que nós temos é que se nós estamos hoje vivos, tendo a oportunidade de falar a palavra de Deus e de ouvir a palavra de Deus, é que o Senhor tem provido, o Senhor tem permitido, o Senhor tem dado mais uma oportunidade a mim e tem dado mais uma oportunidade a você.
Não deixe passar essa oportunidade. Eu convido você, no dia de hoje, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como seu único e como seu suficiente Salvador. É onde eu quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei.
ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Conselho de Deus. O Conselho de Deus para nós, no dia de hoje, se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo é 19. E diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você que tem acompanhado o nosso programa, tem depositado a esperança em Cristo Jesus, aguarde, porque nós somos peregrinos nessa terra e a nossa esperança, o que nós esperamos, não está guardado para nós aqui, mas está guardado para nós ali junto do Pai, nos céus de luz. Chegamos ao finalzinho do programa Ao Viver é Cristo, um momento de oração, onde nós vamos estar orando a teu favor, a favor de todos que nos assistem, né? Sim. E que entram em contato conosco no telefone que aqui está, do programa Ao Viver é Cristo. Vamos orar, Eduardo? Sim, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos adentrando a casa dessas pessoas, ó Pai, para trazer a Tua palavra, trazer a palavra de vida que o Senhor tem deixado a cada um de nós. Senhor, nossa oração nesse momento é que a Tua palavra esteja alcançando os corações necessitados, todos aqueles que estão nos acompanhando através desse programa, que o Senhor esteja alcançando a cada um deles, esteja suprindo eles nas suas necessidades, ó Pai, que a Tua palavra ela venha trazendo vida, ela venha trazendo esperança, ó Pai, trazendo arrependimento, conversão de almas a Ti, Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti nesse momento, sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus misericordioso, que nos supre, Pai, em todos os momentos da nossa vida. E a nossa oração é que a Tua palavra ela alcance cada coração que está vendo esse programa, Pai. Nós fazemos essa oração agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Até o próximo programa Ao Viver é Cristo.